Você é um sonâmbulo? Conhece algum sonâmbulo ou já viu pelo menos algum vídeo de aqueles vídeos gravados, né, com a câmera de segurança e tal, de algum sonâmbulo? Então, por que eu estou puxando esse assunto? É, o sonâmbulo ele faz a gente perceber que existe no nosso corpo e na nossa mente uma atividade que independe totalmente da nossa consciência, independe da nossa presença. Então você vê que o sonâmbulo ele levanta da cama, ele fala coisas, ele abre a porta da geladeira, pega um macarrão, o bolo, come, guarda às vezes, anda pela casa, abre porta, faz um monte de coisa sem estar consciente. Às vezes coloca tênis, tira tênis, né? E por aí vai. Então, percebendo essa capacidade que o nosso corpo, que a nossa mente tem de fazer coisas independentemente da nossa presença, da nossa consciência em estar fazendo, nos faz ter essa clareza de que isso é possível e que não necessariamente por eu estar fazendo alguma coisa, por estar respondendo alguém, por eu estar acordado, digamos assim, eu estou consciente. Tá? Aqui a gente está começando a entrar no sétimo princípio do caminho óctuplo do Siddhartha, se chama presença mental correta ou consciência correta. Também tem traduções que dizem mentação correta. É um termo meio esquisito, mas é uma das melhores traduções que eu vi esse termo. Enfim, a ideia é você estar consciente, presente, atento no local, no que você está fazendo naquele momento. Tá? A presença só é possível, né, aqui e agora, né, a presença mental. Ok? Então, isso remete também, essa ideia do sonâmbulo, remete também à ideia do zumbi. Tá? O zumbi é o quê? É uma pessoa, ela tem um corpo, ela age, ela anda, ela fala, né? Às vezes não fala, faz só mas ela tem um certo grau de atividade, só que ela só vai atrás do consumo. Então o zumbi é como se fosse assim, ela até meio que funciona no automático e toda vez que surge algo que ele pode consumir, ele vai atrás. E aí, como crítica social, só para abrir um parêntese rápido aqui, essa ideia do zumbi é justamente isso. Quando o zumbi está perto de outros iguais a ele, está tudo bem. Né? Então são pessoas que estão ali seguindo o mesmo padrão, né, de ir atrás do consumo. Quando o zumbi vê uma pessoa consciente, uma pessoa que escolhe por ela mesma, que caminha pela vida com a própria vontade, digamos assim, sem necessariamente ir atrás do consumo, ele vai atrás e quer pegar essa pessoa e quer morder para quê? Para que ela se transforme igual a ele. Então é a tendência, na verdade, isso se relaciona com a tendência do ego a querer transformar os outros em iguais. Tá? E normalmente a gente faz isso quando está inconsciente, quando não está presente. É simplesmente tudo aquilo que não é parecido com a gente é como se fosse uma agressão pessoal. Né? Então, antes da gente entrar em técnicas, em detalhes específicos que se deve prestar atenção para se ter uma melhor presença mental, vamos entrar antes disso no porquê, tá? Essa coisa do zumbi já é uma espécie de porquê. Acho que ninguém quer ser zumbi aqui, né? Ou um sonâmbulo constante, né? Mas já começa a entrar nessa questão do porquê. Pô, então por que eu preciso me esforçar? Por que eu preciso prestar atenção nessa questão de presença mental e buscar ficar presente, tá? Só mais um parêntese rápido, né, dizendo que não é tão simples quanto a cultura, por enquanto, ela pinta, né? Ah, tipo, fique presente, fique aqui agora. Ele tem um componente de realmente você simplesmente se lembrar e ativar essa presença, mas existem muitos outros detalhes que participam disso também, tá? Mas para o vídeo não ficar grande demais, hoje a gente vai ficar mais no porquê e no quando, tá? O como a gente vai entrar
no próximo vídeo, tá? Então eu vou dividir esse princípio da presença mental em dois, ok? Vamos lá. Então por quê? Né? A primeira questão é a liberdade. O que tem a ver com essa coisa do zumbi. O zumbi ele vai atrás dos condicionamentos dele. Nós temos condicionamentos. Nosso corpo e nossa mente são, aos poucos, ao longo da vida, condicionados a agir e reagir de certas formas. Então, quando você não tem presença mental, quando você não está presente, os condicionamentos eles tomam mais força e eles guiam você para onde eles foram programados a seguir, não para onde necessariamente você quer. Tá? Então, a primeira questão de se estar presente mentalmente, estar com energia, com atenção, é que isso te dá a liberdade para você escolher o que vai fazer, né? Para você observar e entender melhor as situações e aí poder escolher com mais clareza, ao invés de simplesmente ser levado pelos seus condicionamentos anteriores, ok? A segunda questão é o tempo de vida. Quantas vezes você já não deve ter escutado falar que a vida é muito curta, que ela passa assim, né, num piscar de olhos, você, né, tropeça e já passaram 10 anos, né? Na verdade, a vida ela tem um tamanho suficiente, ela tem um tamanho bom, dá para você viver uma vida boa com abundância. O problema é que o que acontece? Se você vive inconsciente, se você não realmente está presente na sua vida, é como se você cortasse esse tempo um pouquinho, né? Você se distrai, a sua atenção não está ali, é como se cortasse esse tempo. É semelhante a quando a gente está dormindo, né? E não tem sonhos, né? Aquele sono que a gente apaga, né? Você chega de noite, bum, apaga, bum, acorda de manhã. E é como se esse período aí de sono tivesse sido cortado da sua vida. Então, quando a gente está inconsciente, quando não está presente mentalmente de fato, quando está distraído, só em devaneios, quando simplesmente não está presente, não está consciente, é como se aquele tempo não contasse ou contasse muito pouco. Você não tem a sensação real de ter aproveitado aquele tempo. Então, você vai cortando, 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 daqui a pouco parece que a vida é muito pequenininha mesmo. Mas na verdade não é que ela seja pequena, é que você aproveitou ela muito pouco. Então, deu essa sensação de não aproveitamento. Essa questão, por exemplo, é muito abordada na alimentação. Quem tem muitas vezes distúrbios alimentares, às vezes come enquanto se distrai. Então, por exemplo, se eu como assistindo televisão ao mesmo tempo, a minha mente ela está sendo levada lá pela televisão, pela ideia da televisão, o que está acontecendo, e eu não estou presente no ato de comer. Isso te faz ter uma percepção da comida muito mais baixa, te dá a impressão que você comeu muito pouco e que você tem que buscar mais comida. Então, geralmente quem tem problemas alimentares de comer muito é simplesmente porque não está presente no ato de comer. Está sempre distraído com outra coisa. E essa falta de presença te dá a impressão de que assim, tá, cara, eu comi, eu sei que eu comi, meu estômago tá cheio, mas eu não tenho a sensação de ter passado pela experiência de ter me alimentado. Então isso te traz um vazio e a pessoa vai atrás de mais comida, normalmente se distraindo de novo, tá? Então é como aquele filme Clique, né? Não sei se você já viu o filme Clique, em que o personagem principal ganha um controle remoto que, quando estão acontecendo eventos que são pouco interessantes ou são desagradáveis por algum motivo, ele acelera, ele entra no modo automático e acelera aquele tempo, né? Aquilo passa, ele acorda de novo no momento que é agradável, né? Só que aí a vida dele vai pulando, Então é importante justamente você estar presente em todos os momentos, nos agradáveis e nos desagradáveis, e vivenciá-los de fato. Tá? Então outro motivo é justamente essa vivência real da sua vida, da experiência de vida que tem um limite, que uma hora vai cessar, tá?
O terceiro motivo pelo qual é importante trabalhar a presença mental, estar presente, é o bem-estar que causa. O fato de você estar concentrado numa atividade, de você estar presente, de você estar 100% envolvido, te traz um bem-estar natural que a dispersão, a distração não te trazem. Tá? E o último fator importante aqui pra gente do porquê se dar ao trabalho de estar presente, é que a presença mental é o pré-requisito para o próximo passo, que é a concentração. Então a concentração é como se você pegasse a sua presença mental e afunilasse ela no foco. Tá? Para você realmente desenvolver concentração, você precisa ter presença mental. Como se fosse a concentração, um tipo de presença mental focada num objetivo específico. Então, quanto mais você desenvolve a sua presença mental, mais você desenvolve a concentração. E a gente vai ver no próximo passo, na parte da meditação, que essa concentração aguçada vai elevar o seu nível de percepção a níveis muito maiores do que a gente está acostumado no dia a dia. E essa percepção elevada vai te mostrar, pela sua experiência própria, como a realidade funciona. Como as coisas são, como o seu corpo funciona, como é que a sua mente funciona, como é que as coisas acontecem. E isso te traz uma visão totalmente diferente do mundo, te faz realmente evoluir, tá? Então, mais um porquê aí. Então, rapidinho, antes da gente fechar, é o quando, Então, quando estar presente? O ideal é que você esteja presente o máximo possível. Mas, como a gente sabe que a força de vontade é algo limitado, e a gente tende muitas vezes pelo número de atividades e de coisas a se programar, etc., nós temos muitas distrações, É importante que você crie lembretes, Seja alguma coisa escrita na parede, seja um alarme, seja um ritual, por exemplo, na hora de comer, na hora de entrar num lugar, na hora de sair de casa e tal, que ajude você a se relembrar para focar a sua atenção, a sua consciência naquele momento. Tá? Então isso ajuda muito, esses lembretes e esses rituais que a gente cria, Cada um cria seus próprios rituais para se relembrar de voltar à presença. Lembrando, óbvio, do esforço correto, que é aquele esforço constante de você, sempre que lembrar, voltar à sua presença, mas só o esforço em si não é necessário, é importante que ele seja feito de forma inteligente. E a outra questão é o grau de importância que nós damos para as coisas. Então, por exemplo, se eu quero fazer xixi, às vezes na minha mente eu dou mais importância ao momento específico em que eu estou fazendo xixi, me aliviando ali, do que todo o processo que chega até o fato de eu fazer xixi. Então, eu me levantar, eu caminhar, cada passo que eu dou é indispensável para o processo de eu chegar lá na privada que seja e abrir a roupa e tal, não sei o que, para estar pronto para fazer o xixi. Então, na verdade, a gente entender que cada pequeno passo, cada pequeno momento, cada pequeno movimento que a gente faz na vida, eles são integrados. Não é como se todos os momentos são mais ou menos e existe aquele bloco ali que é importante, que você ganhou sua promoção, que você, sei lá, que é o seu aniversário, que alguma coisa especial aconteceu, E não, todos os momentos são importantes, todos eles fazem parte desse bloco de presença, digamos assim. E não só momentos isolados que são bons, que são importantes, por serem perigosos, por serem um risco ou por serem agradáveis. Então é a gente juntar tudo no mesmo bloco. Ok? Então no próximo vídeo a gente continua, parte 2, ou parte B, vamos ver ainda, tá? Da presença mental correta, antes da gente pular para a concentração correta. Ok? Até a próxima, te vejo lá.